Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filho da Questão. Ivan aqui falando e bora bater um papo sobre o HGBS, fundo de shopping da Ed. Vamos dar uma olhadinha em o que rolou durante esse mês. Temos uma novidade aí, mas uma novidade que na verdade já é conhecida por vocês, né? Em relação à venda dos 10% do Shopping Jardim Sul, né? Agora realmente foi concretizado, né? Então assim, isso deu uma ajudada aqui no resultado do fundo. Vamos dar uma olhadinha aqui. E eu tenho um ponto aqui para levantar, quando a gente chegar ali na DRE, eu falo sobre isso, beleza? Bora dar uma olhadinha aqui, o que rolou. Então, primeiro, informações do fundo, cota patrimonial em 21,76, cota mercado, fechou ontem, né? Terça-feira, a R$20, cravado, o mercado ainda não abriu. E vamos lá. Na verdade, ó, eu queria mostrar mais uma coisinha aqui para vocês, que é o seguinte... esse fundo, ele diminuiu a distribuição, né? Ele pagava 16 centavos, diminuiu para 15, e assim, tá bem difícil continuar pagando esses 15 centavos, né? E olha como o mercado, ele é muito doido, muito instável, né? O que acontece? Mais ou menos quando tava nessa faixa aqui, ó, os R$20, é quando ele tava pagando os 16 centavos ainda, né? E aí quando ele foi lá e pagou 15 centavos, o mercado foi lá e jogou ele para baixo, jogou a cota para baixo, né? Se ajustou. E aí, mais ou menos aqui, começou-se o corte de juros lá nos Estados Unidos. Já existia a previsão de corte de juros aqui no Brasil a partir do ano que vem. E aí isso dos Estados Unidos diminuir também, fazer o corte de juros, ajuda aqui a tomar esse movimento, né? E aí a cota voltou a subir. Só que ela voltou a subir e chegou no patamar que estava até um pouco mais alto do que quando estava pagando 16 centavos. E detalhe, o risco desse fundo de diminuir a distribuição dele continua a mesma coisa, não mudou nada, né? Não mudou nada. E aí o mercado fica fazendo isso. Então, assim, nesses momentos de euforia, que tá todo mundo comprando tijolo, visando o corte de juros, né? Com corte de juros, os tijolos, eles tendem a andar um pouco mais. Então tá todo mundo naquele oba-oba. É bom prestar muita atenção para não ficar entrando em alguma coisa que vai dar problema futuramente, né? O problema que eu digo não é em relação ao problema, em relação ao portfólio, ao fundo, é um fundo ótimo. Eu digo em relação à distribuição, né? Você entra ali imaginando que ele vai te pagar tanto, só que daqui a 2, 3 meses, talvez até menos, ele possa te pagar menos, e aí com isso a cota tem uma correção, né? Então isso está acontecendo tanto aqui no HGBS quanto no RBVA, já levantei a bola para vocês, né? Então já está acontecendo isso. E um outro fundo também que eu estou prestando muita atenção é o Pátria Logístico. Depois eu vou fazer um estudo um pouco mais a fundo, vou trazer aqui para vocês, mas assim, eu também estou vendo esse mesmo risco lá no Pátria Logístico, tá? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma análise, fazer uma análise aqui do que rolou nesse mês aqui do HGBS. Então a gente já viu aqui cota patrimonial, né? São 136 mil cotistas, tem um ABL de 245 mil metros quadrados, fundo bem antigo, de 2006, né? Tem sua taxa de administração, que é bem baratinho, não tem taxa de performance, público-alvo, investidor em geral. Aqui a gente vê dados da Abrace, né? A variação de vendas do setor. Então aqui nós temos a variação nominal tá em 2,9 e a variação real negativo em 2,1. Aqui temos a vacância mediana no Brasil. Então assim, tá a mesma coisa do mês passado, né? Ela que veio diminuindo ali no começo desse ano para cá, né? Ela veio diminuindo um pouco, ela aumentou um pouquinho ali, mas logo voltou a cair. E a gente vê aqui o seguinte, aqui tem a vacância, né? E do Brasil como um todo e das regiões Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. As vacâncias aqui, ó, de julho e agosto, né? Então, de julho para agosto, a vacância no Sudeste diminuiu. Já em todas as outras regiões, a vacância aumentou, né? Só no Brasil aqui continua a mesma coisa, né? Consolidado, mas a única que diminuiu mesmo foi na região Sudeste, né? Seguindo aqui, em relação às vendas, isso aqui já direto do fundo, né? Então o portfólio apresentou vendas de 1.281 metro quadrado, por metro quadrado, né? Em agosto, um crescimento de 7,4, bem forte. Levando em conta o acumulado de 2025, tem um crescimento de 8,7%. Em relação à vacância, 5,1% de vacância.
Já o NOI do fundo, R$ 80,50 um metro quadrado, né, por metro quadrado, um crescimento de 2,1%. E no acumulado do ano de 2025, né, um crescimento de 6%. Que a gente vê todos os shoppings com tudo que contribuiu, e aqui vemos o consolidado, né, 7,4% em vendas, 2,1% em NOI. Aqui as vendas, então a gente vê que tem uma certa evolução do mês essa variação que eles fazem é sempre em relação ao mesmo mês, só que do ano anterior, né? Então, em agosto do ano passado para agosto desse ano, teve uma certa evolução, bem tímida, né? A vacância, ela tem se mantido praticamente inalterada o ano todo. Na evolução do NOI, foi um pouquinho abaixo do que no mesmo período do ano passado. Aqui o fato relevante, né, que finalmente foi feita a conclusão aí da venda dos 10% do Shopping Jardim Sul, né, ele que veio trazendo isso aqui, ó, no relatório, acho que uns 3 meses direto, né, que estava em diligências ainda, mas ainda não tinha batido o pé. Eu imaginei que iam bater o pé depois que acabassem as reservas, né, e foi o que aconteceu. Então, no relatório do mês passado, até levantei a bola que provavelmente iriam diminuir o pagamento de dividendos no próximo mês, a não ser que fosse concluída essa venda do Jardim Sul. Foi concluída, né? Então aqui temos os números, 10%, 63 milhões, né? Que foi recebido já naquela data. Deu um cap rate aí de 7,7% e foi um valor 5,9% superior à avaliação do último laudo do ativo, né? Teve um ganho de capital aí de aproximadamente 3,6 milhões, o equivalente a 3 centavos por cota. Na verdade não foi nem 3, foi acho que 2 centavos,8. Então a gente vai ver aqui na DRE, né? Então aqui vamos ver por cota, que fica mais fácil, né? A receita imobiliária, então ele gerou 15 centavos. Outras receitas, mais 2 centavos, né? Total das despesas, 3 centavos. O resultado operacional deu 13 centavos,8, né? Quase 14. E aí aqui teve o lucro dessa venda, né? Que foi 2 centavos, 2,8, quase 3, né? Então ele fechou num resultado de 16 centavos, 16,6. Pagou 15 e logo guardou 1,6 para reserva, né? Então, a gente vê aqui o resultado gerado e rendimento distribuído. A gente vê aqui, ó, que foi bem em linha o que ele gerou com o mês passado, né? Se a gente for ver aqui, ó, é mais ou menos a mesma coisa que ele vem gerando. Uns meses vem um pouquinho mais forte, né? Teve mais vendas, outros meses vem um pouquinho mais fraco, mas assim, na média deve ser mais ou menos esses 14, 15 centavos, né? E aqui o que contribuiu foi esses 3 centavos aqui da venda, né? Então aqui a gente até vê a reserva acumulada dele como que tá. Agora tem 2,6 centavos, né? Então ele guardou aqui, foi 16 centavos, foi isso que eu falei? Não, 1,6 centavos, né? Então ele tinha mais 1 centavo aqui de reserva, tem aí 2,6. E aí é o seguinte, levando em consideração que ele está gerando aqui 15 centavos, 16 aqui, né? Mas tem 3 centavos de despesas, 2 centavos, ele vai ficar gerando mais ou menos um resultado de 14 centavos aí para distribuição, né? Aí desses 14 centavos aí, ó, utiliza 2 centavinhos, 1 centavinho aqui, né? Consegue pagar mais 2 meses aí de 15 centavos, 2, talvez 3 meses, né? Aí vamos ficar de olho aí, né? Provavelmente, se não tiver mais nenhuma venda para o ano que vem, essa distribuição deve cair, né? Então a gente vê aqui, ó, 15 centavos, ou a projeção de resultado, né? 15 centavos até o final desse semestre. Se durar até lá, ótimo. Se não, talvez até a gente tenha uma diminuição no último pagamento do ano. Aqui a gente vê a rentabilidade acumulada dele. Muito boa, né? Bate tudo aí. Então, a HGBS desde dezembro de 2010, 333%. E o IFIX, né? 285%. O IFIX surgiu ali em 2010, né? Mas ele é bem antigo. Então, se a gente considerar ele lá desde novembro de 2006, tem um retorno de 861%. Volume médio diário negociado de 2,5 milhões. A carteira dele, então a gente vê, são 20 shoppings, né? Distribuído em 15 cidades e 6 estados, sendo 15 detidos de forma direta, 4 através de cotas, né? E um detido em parte de forma direta e em cotas, né? A gente vê toda a diversificação aqui dele. Então, estratégico é tudo que ele tem de shopping, né? Então, shoppings diretamente, né? E aqui através de fundos imobiliários. E aí ele tem um pouquinho aqui de caixa, né? Que isso aqui tudo a gente pode considerar caixa. CRI e LCI, fundo de renda fixa e fundos líquidos, né? Diversificação, né?
A gente vê cada um dos shoppings aqui, quanto que representa no portfólio. A diversificação por região, quantidade de ativos por participação. Então, a maioria aí, ele é minoritário, né? E aqui a diversificação por região está bem concentrada em São Paulo. A alavancagem do fundo, que é de 11,2, né? É uma alavancagem bem ok, visto todo o quanto que ele tem em caixa, né? Mas, assim, são dívidas caras, né? PCA mais 8, CDI mais 2,4. Isso aqui é muito alto, é bem caro, né? IPCA mais 8,5, só essa aqui que é barata, né? IPCA mais 5,38. Então seria bom ele pegar aí, provavelmente deve ter, como que é o nome? Prêmio para pagamento aqui, né? De fazer o pré-pagamento da dívida, pagar a dívida toda, tem que pagar prêmio aqui, alguma coisa assim, né? Mas assim, seria bom já pegar e se livrar dessa dívida CDI, porque assim, isso aqui bate muito lá no resultado do fundo, né? Acaba que leva uma boa parte, porque assim, o principal, a amortização, ele sai direto do caixa do fundo. Só que os juros, ele passa na DRE, né? Então acaba comendo um pouco do resultado dele. Então seria bom aqui se livrar um pouco aqui dessa dívida, né? E aqui nós temos o fluxo de amortização. Então, para esse ano de 2025, tem 6,8 milhões. Para os próximos anos aí, ó, mais ou menos aí, a partir de 30 milhões aí ele vai pagando, né? Então é um fluxo bem pesado aí até 2031, né? Aí aqui a gente vê cada um dos shoppings, né? Os números deles, quanto que eles contribuíram. E assim, pessoal, a gente não vai passar por isso, senão vai dar 2 horas aqui de vídeo, né? Então, assim, é isso, né? O ponto aqui, deixa eu voltar ali na DRE, que eu falei para vocês, né? O ponto aqui principal para mim é o seguinte... não está saudável isso, o quanto que ele está entregando, né? Está entregando 15 centavos aí, mas é muito em função de resultado acumulado que ele tem. Se não fosse isso, ele deveria estar pagando aí uns 13, 14 centavos, né? Então, assim, tem que ficar de olho. É como eu disse, né? O mercado entrou no oba-oba de, Estados Unidos cortou juros, aqui vai cortar juros a partir do ano que vem, então os tijolos vão andar, vamos comprar aí sem olhar o dia de amanhã, e aí você acaba comprando coisa cara, pagando R$20 aqui em HGBS, sendo que ele pode chegar em, sei lá, em dezembro, diminuir o guidance ali para 14 centavos, sei lá, 13 centavos, e aí a cota acompanhar. E aí você comprou agora nesse oba-oba em R$20, a cota caindo, você já fica num prejuízo aí logo de cara. Então, assim, paciência, né? Paciência, se for fazer qualquer tipo de movimentação, estuda direitinho antes de sair entrando em qualquer coisa, né? Até para não dar mole para essas coisas, né? E como eu disse, não é só ele que está passando por isso, então, assim, RBVA tá do mesmo jeito, né? RBVA teve uma boa ajuda aí, que no último relatório que a gente gravou, ele fez 2 vendas, né? Aí ontem saiu um fato relevante com mais uma venda, mas assim, essas 3 vendas aí, se a gente pegar, foram vendas bem aquém do que normalmente ele vem fazendo, né? E o ponto que eu levantei foi o seguinte... Agora ele está numa necessidade de caixa grande até, né? Ele tem muita parcela para receber, mas assim, tá lá para frente, né? Mas para esse momento agora, para o curto prazo, ele tem uma necessidade de caixa grande. E aí talvez por conta disso ele tá fazendo essas vendas aí bem aquém do que ele vinha fazendo, né? Que ele vinha fazendo vendas muito acima do valor do patrimonial dele, né? Do quanto valia, era muito acima e agora tá tipo assim, meio que saindo no 0 a 0, sabe? Então, isso mostra muito do momento do fundo, né? Então, isso está acontecendo com ele. O Pátria Logístico é um negócio um pouquinho diferente. Então, assim, depois eu vou gravar um vídeo dedicado para falar um pouco mais do Pátria Logístico. Eu já falei para vocês daqui da minha ideia de sair de Pátria Logístico e entrar de vez em TRBL, né? Ainda estou fazendo um estudo aqui direitinho, mas provavelmente vou fazer isso. Fazendo isso, vou gravar um vídeo para vocês e aí eu vou conseguir levantar todos os pontos que eu acho ali sobre Pátria Logístico, né? Então é isso, galera. O destaque aí do mês é essa questão aí da venda, né, do Jardim Sul. Deu uma ajuda aqui no resultado do fundo, mas assim, foi uma ajuda que vai durar 2 meses aí, 3 meses no máximo, e vamos ver como que vai ficar, né? Então é isso, galera. Se gostou, peço que deixe o like, tá? Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também, tá? Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @FiraQuestão. E é isso, galera. Valeu.